Olá, bom dia! O Sergipe Rural está no ar. Confira os destaques desta edição. Dia de campo. Curso de capacitação promovido pelo governo do estado, através da Coidro, leva conhecimento a agricultores de perímetro irrigado em Riachuelo sobre o uso adequado e consciente dos agrotóxicos. Preservação das espécies vegetais. Viveiro florestal mantido pela Universidade Federal do Sergipe contribui na produção de mudas e preservação de plantas encontradas em áreas da Mata Atlântica no estado. SOS Abelhas. Apicultores e representantes de instituições da capital e Grande Aracaju unem forças para manter em equilíbrio o controle dos insetos em áreas residenciais sem que haja a necessidade do extermínio das espécies. E ainda, com a crise citrícola na região, produtores de laranja de Umbaúba têm encontrado na fabricação da cachaça a nova alternativa de emprego e renda. Essas são as nossas manchetes, então fique com a gente, porque o Sergipe Rural já está no ar. E a gente começa esta edição com a cobertura completa do curso promovido pela Coidro para capacitar agricultores do perímetro irrigado Jacarecica 2 em Riachuelo sobre o uso adequado dos agrotóxicos. Veja na reportagem de Lícia Moura e Jorge Henrique. A cada ônibus, grupos de trabalhadores rurais chegavam para participar do dia de campo. O evento foi promovido pelo governo do estado através da Coidro. Trata-se de uma das ações do programa Águas de Sergipe, financiado em parte pelo Banco Mundial. Ao todo, o investimento do governo de Sergipe foi de quase R$1 milhão. É uma ação muito importante. A Coidro, atende esses agricultores, acompanhando. É uma ação que está sendo desenvolvida não só aqui em Jacarecica 2, mas também em Jacarecica 1 e a Ribeira. Então, vários agricultores estão sendo capacitados. O curso de capacitação tem como foco o uso responsável de agrotóxicos. O programa foi dividido em 3 módulos: legislação, uso de EPI, equipamento de proteção individual, segurança e saúde. Esse é um momento em que os participantes, que são irrigantes e são agricultores familiares do entorno do perímetro irrigado de Jacarecica 2, eles colocam em prática o que eles viram em sala. Os alunos na primeira estação recebem as boas-vindas e vão para a primeira parada do conhecimento. Aqui nesse primeiro momento, os alunos estão tendo a oportunidade de aprender, de ouvir. A gente está falando sobre a importância dos agrotóxicos, da aplicação dos agrotóxicos e principalmente do risco que esses produtos podem estar gerando ao meio ambiente, Então a gente fala um pouquinho sobre contaminação das águas, sobre contaminação do solo, das pessoas, sobre a contaminação direta e indireta, que existe e tentando nortear eles e conscientizar de que é importante, todo esse trabalho do uso do EPI adequado para estar manuseando e aplicando com esses produtos no dia a dia, para que a gente possa estar tendo um impacto menor, cada vez menor do meio ambiente. Equipamento de proteção individual foi apresentado na prática, desde a forma correta de vestir, como a importância de fazer uso dele. Equipamento de segurança EPIs tem vários tipos, vários modelos, então tem que saber o específico para aquele tipo de atividade, que ele vai dar devidamente protegido para aplicação, principalmente aqui de agrotóxicos. Qual foi a sensação de colocar a roupa completa? Você se sentiu protegido? Eu se senti protegido porque isso aqui, é a nossa proteção e a nossa saúde para poder nos proteger cada dia mais. Vale a pena o investimento e o tempo que se leva para se vestir? Vale a pena, vale muito a pena. O investimento é muito ótimo. A gente ganha mais tempo e preserva mais a nossa saúde. A dona Ana já faz uso de agrotóxicos na lavoura. O que ela não fazia era o uso da EPI, mas agora será diferente. Ver como posso fazer, para comprar os equipamentos adequados para começar a usar, adequadamente. Fiquei preocupada, porque eu já sou bem magrinha, Aí pega um câncer desse, pronto, acabou de morrer. Na estação 4, os trabalhadores rurais aprenderam sobre a manipulação e aplicação de agrotóxicos. Na prática, manusearam a bomba e fizeram a aplicação do produto. Eles aprendem os cuidados que devem ter com a compra do agrotóxico, quais são as recomendações que precisam ser observadas. Eles aprendem como fazer
a regulagem e a calibração do equipamento, né, quando for pulverizador manual costal, e por último eles aprendem como deve fazer a limpeza do equipamento. Logística reversa foi o que eles aprenderam na estação 5. A logística reversa ela vem com um conceito novo de meio ambiente. No caso dos agrotóxicos, como a gente não pode evitar o consumo do agrotóxico ou evitar a questão da aquisição das embalagens, eles entenderem qual é a importância de descartar de maneira correta, porque a empresa que fabrica o agrotóxico ela tem a obrigação de fazer o descarte correto. Então, muitos agricultores, o que eles faziam antes? Eles jogavam no campo, eles deixavam o resto de resíduo no campo. Então, a gente está tentando trazer para eles a consciência que eles têm o dever legislativo de descartar de maneira correta e quem vendeu eles tem o dever legislativo de receber as embalagens. O que a senhora aprendeu, percebeu se na sua casa, a senhora, seu filho, seu marido, alguém fazia certo ou fazia errado? Tudo o contrário. Tudo o contrário do que foi passado aqui. Então também quer dizer que aqui eles veio, aprenderam e agora vai praticar. E a senhora também está... Eu vou observar se eles estão praticando correto, porque é só o que eu posso fazer. E se eles fizerem incorretamente, eu vou lembrar. Lembra do que passou no curso? Foi desse jeito, desse. E chegou a hora de ficar por dentro sobre as notícias da meteorologia. A última semana do mês de fevereiro promete ser de temperaturas elevadas e muito calor em Sergipe. Confira no mapa a previsão do tempo. De acordo com o Centro de Meteorologia de Sergipe, o sol brilha forte no sábado e no domingo em todo o estado. Na segunda e na terça, o sol aparece entre nuvens, com possibilidade de chuva rápida no litoral. Já na região sertaneja, o tempo segue firme, sem previsão de chuva. Na quarta, quinta e sexta, a sensação de calor aumenta com a chegada de uma massa de ar quente que vem da região sudeste. A temperatura durante a semana deve variar entre 24 e 37 graus. No município de Boquim, a temperatura deve chegar aos 34 graus, 35 em Propriá e 37 graus em Arauá. A seguir, a gente destaca o viveiro de plantas mantido pela Universidade Federal de Sergipe, que ajuda na reposição de espécies vegetais, entre elas as encontradas na Mata Atlântica. E ainda, vamos falar sobre a força-tarefa de instituições e representantes da sociedade civil para manter o controle de abelhas em equilíbrio. Fique com a gente, o Sergipe Rural volta já. E já estamos de volta, desta vez para falar sobre a importância dos viveiros florestais na preservação de espécies vegetais e conservação do meio ambiente. E de olho na importância desse trabalho, nossa equipe foi conhecer o local mantido pela Universidade Federal de Sergipe. Veja na reportagem. É no complexo da Universidade Federal de Sergipe que fica o viveiro de mudas florestais do curso de Engenharia Florestal. São 40 espécies distribuídas em cerca de 50 mil mudas. O objetivo do viveiro é a produção de mudas típicas da Mata Atlântica e do agreste sergipano. Estas mudas são utilizadas em projetos institucionais na recuperação de mata ciliar dos principais rios daqui de Sergipe. Esse projeto nasceu em 2004. Foi uma iniciativa privada que buscou o curso de Engenharia Florestal para a recuperação de áreas da Mata Atlântica de compensação ambiental da empresa. O viveiro ele começou a funcionar vinculado a um projeto com a antiga Cimesa, hoje Votorantim Cimentos, né? E foi quem deu a estrutura inicial para a gente trabalhar numa área de compensação. Então a gente tem uma área muito grande em Laranjeiras, dá quase 50 hectares plantados de Mata Atlântica e as árvores já estão com 8, 10 metros aí, mas é fruto desse trabalhinho lá de 2004, 2005. A gente tem pelo menos aí 2 grandes áreas no São Francisco trabalhadas com recuperação de matas ciliares e também a universidade ela tem uma inserção direta nos projetos do Poxim. Nós tivemos uma série de pelo menos 2 etapas grandes com a Secretaria do Meio Ambiente e com a Sociedade Semear para trabalhar com recuperação de nascentes e cursos d'água do Poxim. E o gratificante para a gente é que você vê a semente chegando aqui, né? O pessoal tem toda uma preocupação com essa semente, produzir uma muda, essa muda ser plantada e hoje a gente tem em campo aí árvores com 10 metros, 12 metros, 15 metros, dependendo da localidade. Então você vê o resultado disso, você confirmar
que essas ações elas têm uma repercussão positiva e elas têm um resultado positivo para a gente, para a sociedade, isso provavelmente é que é o mais gratificante. O viveiro recebe os frutos para a extração de sementes. Depois de semeadas, as mudas passam de 8 a 10 dias no telado. Após esse período, são postas em sol pleno e passa por todo o cuidado de manejo, como adubação, irrigação, controle de pragas e doenças. Só quando atingem o padrão de qualidade, que são 30 centímetros de altura e 5 milímetros de diâmetro na base, elas são levadas para os locais de plantação. São várias espécies aí distribuídas. Hoje a Câmara de Armazenamento a gente tem um rol de pelo menos aí 60, 70 espécies. E aí a gente tem material de São Francisco, Neópolis, Santana, descendo um pouquinho a gente tem de cedro, propriá, Buquim, Carmópolis, a gente colhe alguma coisa, Japaratuba, Aracaju tem bastante coisa, depois desce Malhador, Riachuelo, Itabaiana, chegando até Lagarto, Salgado, Buquim, Estância. Então basicamente essa Socorro, a gente também tem coleta de sementes, ou colheita de sementes aqui também no município de Socorro, São Cristóvão, onde a gente está inserido, obviamente. Então assim, toda essa faixa que pega da região costeira até a região de transição nossa chamada de Agreste, nós temos aí a atuação, as equipes elas saem ao longo do ano verificando o que é que tem flor e frutos, e na medida que a gente vai ajustando essa questão aí com o processo da maturação, né, chegou no ponto de maturidade fisiológica, que é o ideal de colheita, eles estão colhendo sementes aí nessa faixa toda do estado. O governo do estado, através da SEMAR, foi o responsável pela ampliação da infraestrutura do viveiro. O viveiro, desde que ele começou a funcionar, 2003, 2004, né, o nosso viés é mais realmente atender a uma demanda de projetos de recuperação ambiental. E essa recuperação ela envolve muito mais a parte ciliar, tanto em nascentes como em cursos d'água, né? Mas como a gente tem uma produção que ela é anual, sempre existe um excedente. A gente nunca vai produzir aquela quantidade definida para se plantar e atender às demandas desses projetos. Então esse excedente a gente sempre dá destino para que as mudas não fiquem perdidas, elas não passem do ponto de plantio. Então o que a gente faz? Algumas prefeituras que têm demandas para trabalhar com essa área também da recuperação de nascentes ou curso d'água, a gente, dependendo da quantidade, a gente sempre cede um pouco. Algumas escolas também, várias escolas têm demanda disso aí, e ainda como o viveiro tem uma parceria, um termo de convênio com a Secretaria do Meio Ambiente, a Secretaria do Meio Ambiente anualmente ela tem uma demanda com o viveiro aqui para atender aos programas ambientais da Secretaria. E aí eles envolvem a recuperação ambiental e envolve também a parte de arborização urbana. Então em muitas dessas circunstâncias o viveiro pode atender a essas demandas. Agora a gente muda de assunto para falar sobre um programa de controle de abelhas em áreas residenciais sem que haja o extermínio das espécies. Representantes de instituições e apicultores sergipanos se uniram numa força-tarefa para que o projeto fosse adiante e gerasse bons resultados. Acompanhe. Além de produzir o mel, as abelhas têm um importante papel para o ecossistema. Elas são responsáveis por polinizar as plantas e pela produção de diversas culturas, que necessitam da polinização para produzir os frutos. Mas na busca pelo pólen, as pequeninas chegam em lugares que não deveriam, como residências e áreas que oferecem risco à população. Para resolver o problema, uma força-tarefa foi formada por diversos órgãos, e assim nasceu o projeto SOS Abelhas. Organizado em 3 pilares com um único objetivo, a preservação das espécies. Um dos trabalhos do projeto está relacionado à ação do Corpo de Bombeiros. Os militares realizam a captura dos enxames nos locais de difícil acesso e de exposição de pessoas. Se trata de um animal, né, uma espécie que ele tem um poder de agressividade muito forte. É preciso que seja todo aparamentado, com EPI adequado, né, proteção completa. Porque, como eu disse anteriormente, o grau de alergia por parte das pessoas, muitas das vezes, isso só é descoberto depois que o profissional é agredido, é atacado. Então é preciso que conheça, e essa parceria, essa participação do Instituto Federal de Sergipe, nos fornecendo o curso e orientando, ensinando, não só, né, todo o procedimento com relação a lidar com a abelha, como a realização das capturas. Isso proporciona uma segurança maior ao profissional bombeiro militar
quando for realizar as ocorrências, atendendo e fazendo as capturas dessas espécies. Segundo dados do CIOSP, em 2017 foram registradas 1.259 ocorrências de controle de insetos, o que representa 20% das chamadas atendidas. No ano passado, esse número subiu significativamente, totalizando quase 2.000 ocorrências. Para o trabalho arriscado, os militares passam por um curso preparatório e aprendem uma nova tática. Antes, eles faziam uso de inseticidas para o extermínio das abelhas. Agora, não mais. O enxame é capturado vivo por meio da aspiração. Uma vez capturadas, as abelhas são levadas para o Instituto Federal de Sergipe. E lá nós fazemos um manejo e fortalecemos esses enxames para que depois a gente possa repassar para os apicultores. Inicialmente nós fazemos um curso básico, né, para que eles precisam entender como é que funciona a biologia das abelhas. Então eles precisam saber o que é uma abelha rainha, o que é uma abelha operária, o que é um zangão, né, quais são as funções de cada casta dessa dentro de uma colmeia. Né? Posteriormente, saber identificar que tipo de abelhas eles estarão capturando, se são abelhas nativas, nós chamamos as melíponas e as trigonas, ou então a apis mellifera, né? Que é a abelha que causa mais problema para a população, mais risco de acidente, porque ela tem a apitoxina, o veneno. Né? Então, o bombeiro, sabendo identificar qual tipo de abelha, ele vai poder realizar a captura. Como eles têm uma demanda muito grande de enxames de abelha em residência, em empresas oferecendo risco, aí veio a ideia, né, e coincidiu da gente entrar com esse projeto, que é para um resgate das abelhas, né, tirar do local inapropriado, onde ela possa se instalar, onde a gente oferece toda uma estrutura para ela se alojar ali e facilitar a retirada. E vem tendo bastante efeito, já diminuiu em 20% a ocorrência de enxames de abelha de dezembro, que foi quando iniciou o projeto, até agora, e está sendo muito positivo. O segundo pilar do projeto é estabelecido pela participação dos apicultores, o que nos leva ao terceiro pilar, que trata da ação preventiva, com a instalação de caixas iscas espalhadas em locais estratégicos, mapeados de acordo com registros anteriores de ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros. Cada apicultor pega a caixa isca de papelão, como você vai ver, né? E coloca essas caixas isca. Essas caixas isca, as abelhas chegam, que tem dentro da caixa atrativos, que é cera de abelhas e outros atrativos. Essas caixas espalhadas, e uma vez essas abelhas se arranchando, como no popular é chamado, né, essas caixas serão recolhidas pelos apicultores. É tanto que na caixa isca tem um nome, tem um adesivo do bombeiro em parceria com a gente e tem o número do telefone do responsável por coletar aquelas colmeias, assim que as abelhas migram para as caixas isca. O projeto acontece durante o período de migração das abelhas, que inicia em outubro e se encerra em fevereiro. Ao todo, já foram instaladas 156 caixas iscas. Até o final do ciclo, a pretensão é de 400 caixas instaladas. Ao todo, envolvidos no projeto são 140 bombeiros militares e 15 apicultores. As áreas atendidas pelo programa são Aracaju e a Grande Aracaju. No município de Nossa Senhora do Socorro, um trabalho de conscientização e preparação da sociedade em geral foi idealizado pela Secretaria Municipal de Agricultura. O objetivo foi relacionar conhecimentos. Aqui nessa turma a gente tem uma turma de profissionais na área, apicultores, como estudantes de medicina veterinária, de ciências agrárias, formados nessas áreas, e também empresários que não tinham conhecimento e veio adquirir, que têm o interesse de desenvolver atividade aqui no município. A comunidade recebeu um curso que durou uma semana. Os participantes puderam entender que o extermínio das abelhas não é a melhor solução, além de outros conhecimentos. Toda vez que tem uma abelha no lugar, é só pensar em matar. Eu vejo diferente, porque se a gente precisa dela, ela também precisa da gente. Eu não vejo por que está maltratando um animal que tanta gente precisa. Esse curso é a primeira iniciativa que nós estamos fazendo nas secretarias de agriculturas municipais do estado. Nós teremos mais outros cursos a acrescentar no município de Laranjeiras, Pacatuba, nós iremos fazer também mais um, e também nós iremos fazer outro na Universidade Federal de Sergipe, trazendo para pesquisadores que queiram
trabalhar com essa atividade, que tenho certeza absoluta que é uma atividade que nos dá uma satisfação e, consequentemente, uma renda significativa. Em instantes, com a produção e preço da laranja em baixa, agricultores de Umbaúba têm apostado na produção da cachaça. Isso mesmo. Eu trago os detalhes depois do intervalo. Não saia daí, a gente volta já. De volta do intervalo, eu trago um recado para você, pecuarista. No dia 22 de março vai ser realizado no Parque de Exposições de Aracaju o segundo leilão 3 Histórias. Animais das raças Guzerá, Nelore e Santa Gertrudes vão estar expostos e à venda durante o evento. Uma oportunidade imperdível. E a gente vai viajar agora até o sul do estado para mostrar a nova alternativa de lucro, emprego e renda de produtores rurais de Umbaúba. Com a laranja em baixa, a fabricação da cachaça virou a aposta de muita gente. A reportagem é de Patrícia Dantas. Tudo começa aqui no campo, no canavial. São retiradas diariamente de 8 a 10 toneladas de cana no período de safra. A palhagem maior é descartada e serve de alimento para pequenas criações de agricultores que vivem no entorno. O material é cedido gentilmente pelo proprietário para pessoas como seu Luiz Aquino. O ritmo dos facões só é quebrado pela cantoria de Luiz. Deus abençoa o homem trabalhador, pois o homem que trabalha, ele gosta de ajudar. Deus abençoa o homem trabalhador, pois o homem que trabalha, Deus gosta de ajudar. Deus abençoa e nunca deixa ele só, pois ele gosta do filho que derrama seu suor. Deus abençoa, nunca deixa ele só, e Deus abençoa quem gosta de trabalhar. Tem cantoria, mas o trabalho não para. A cana cortada é separada em montes para facilitar a entrada das máquinas que retiram o produto do canavial. Daqui do campo, a cana segue direto para a agroindústria. A planta do lugar tem um projeto inovador semelhante aos melhores processamentos de cana do país. O funcionamento é um sonho de Raimundo Félix, um dos sócios do lugar. Como essa região só pensa em laranja, o povo, eu tive um pensamento de mudar esse estigma do município, né, só produzir laranja. E vim trazendo essa nova, vamos dizer assim, uma nova empresa para Umbaúba, no sonho de produzir um produto diferenciado no mercado, que é cachaça. A cana que chega é logo colocada para moagem. O caldo entra para o processo produtivo, enquanto os bagaços se acumulam ao lado e podem ser usados para diversas aplicações, inclusive para ração animal. Mas é do lado de dentro do espaço que o processamento começa. Depois de moída, ela passa pelo processo de filtragem, que é onde vai sair coando e filtrando as impurezas que vêm do caldo lá. Quando ele passa no decantador, que chega aqui, ele já sai quase coado, quase limpo. Aí a gente acaba colocando nos tachos e adicionando água para poder quebrar o açúcar do caldo de cana, que pra gente, se tiver muito doce, dá trabalho para a gente colocar na fermentação. O caldo diluído é fermentado nesses 8 tanques com capacidade para 4.000 litros cada. A fermentação dura 24 horas e é feita utilizando o milho moído. Quando o processo termina, o caldo segue para esses tanques menores, já fermentado e sem açúcar, em quantidade suficiente para o processo de destilação, que acontece logo ao lado. O processo de destilação vem através do vinho, da fermentação, desce para os alambiques de cobre. Dos alambiques de cobre, aí vem a evaporação. Da evaporação, aqui tem 3 processos, que é cabeça, caldo e coração. A cabeça, a gente é a primeira que não serve para o consumo, né? O coração serve para o consumo, vai para o barril, para depois de 3 anos ser engarrafado. E a cauda é descartada porque é água fraca, dá o nome de água fraca, que já não tem álcool, não tem nada, é limpeza de serpentina, afinal, né? E o vinhoto vai para, a gente descarta, que é para a adubação das canas. Depois de 30 horas de processamento, a cachaça está pronta e pode ser consumida assim, branquinha, ou passar por processos em barris de carvalho, que levam cor, sabor e aroma para facilitar a venda. A agroindústria de processamento de cana traz possibilidades de melhoria para a promoção de renda na zona rural de Umbaúba. Se ele sabe que tem alguém que possa comprar essa produção, então ele pode muito bem investir nessa área.
onde com a tarefa de cana ele pode produzir 32 toneladas, se você levar em consideração o preço de R$60, que pode realmente ser um preço diferente, vai colher R$ 1.920 por tarefa, certo? Então, isso durante os passos de 10 meses. E a grande vantagem é que ele tem a quem entrega essa produção. A cachaça é armazenada nesses tanques com capacidade de até 20 mil litros cada. Daqui pode ser vendida a granel ou ficar assim, armazenada em tonéis de madeira para beneficiamentos diferenciados a partir da demanda de mercado. O último processo é esse aqui, de guardar a cachaça limpa em barris como esse de madeira. A depender do tipo de madeira e do tempo de armazenamento, atrai admiradores do mundo inteiro. Para você, tchim-tchim. E o Sergipe Rural de hoje termina aqui, mas você pode ajudar na produção do próximo programa. Só enviar e-mail para sergiperural@perip.se.gov.br ou através do WhatsApp do programa. Anote aí o número 99894-6691. Obrigado por sua companhia e até o nosso próximo encontro.